Fala rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Hoje vou trazer uma das perguntas que mais me fazem, que é qual que é a diferença do drift aqui no Brasil com o drift feito lá fora. Galera, antes de começar esse vídeo, já queria avisar pra vocês que tem boné novo na loja do Bruno Bar, isso mesmo. Então, se você quiser comprar esse boné lindo, maravilhoso, vai estar disponível o link aqui embaixo. Tem a opção preto, aba curva, tem o branco, aba curva, o branco, aba reta, e também tem o preto, aba reta, só que esse já roubaram de mim, né, mano? Normal. Tem também chaveiro, camiseta, um monte de coisa, então não deixe de dar uma conferida, o link vai estar aqui na descrição, beleza? Então galera, vamos pro vídeo, vamos falar do que interessa. Qual que é a diferença do drift aqui no Brasil com o drift lá fora? Especificamente falando na Fórmula Drift, onde a gente tem dois pilotos brasileiros competindo. E galera, não tinha uma forma mais fácil de explicar isso com uma única foto. Eu achei essa foto e na verdade ela é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, e ela sintetiza toda essa diferença. Dá uma olhada nessa foto. Galera, nessa foto vocês estão vendo dois pneus diferentes, um pneu 255 e um pneu 295. Olha a diferença de tamanho de um pneu pro outro. Os dois são 18, galera. E o mais incrível de tudo é que esses pneus são exatamente os limites que podem ser utilizados para o mesmo peso nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então um carro pesando 1.300 kg, ele vai poder utilizar essas mesmas medidas aqui no Brasil, no caso o pneu menor, e lá fora esse pneu maior. Vou explicar tudo dessa foto, vou explicar todas as diferenças, que não é só pneu, isso corresponde a várias outras coisas no carro, mas no vídeo de hoje então eu vou explicar direitinho o que tem de diferente no drift lá fora. Antes da gente avançar, só para explicar para vocês, né, pessoal, os dois pneus são aro 18, porém um pneu é 255/35, o outro é 295/40. Por isso essa diferença tão grande. O 35 e o 40, que significam a altura, o perfil do pneu, eles são proporcionais à largura. Esse número é percentual. Por isso que quanto mais largo, mesmo sendo praticamente o mesmo número, né, a mesma medida, 35 e 40, muda tanto a altura, porque um é 35% de 255 e o outro 40% de 295. Beleza? Deu para entender? Show de bola, né? E galera, por que eu escolhi essa foto? No drift vocês sabem que não existe muitas limitações quando se fala de motor. Não existe nada no regulamento que especifique se você precisa usar um V8, um motor 6 linha, 4 cilindros, enfim. Você pode usar qualquer coisa. Tem gente usando V12 de Ferrari turbo e já até usou nitro, mas o bagulho é ensino. Você pode fazer o que você quiser. Tem um maluco usando também motor de Aston Martin, cara. Você pode fazer o que você quiser. Você pode botar a potência que você quiser. Se você quiser botar 3.000 cavalos, fique à vontade. A única coisa que limita no drift são os tamanhos do pneu. E por isso que essa foto é tão importante. Aqui no Brasil a gente é obrigado a utilizar pneus muito menores. E obviamente os carros aqui são mais fracos. Porque o que acontece? Não adianta você ter 5.000 cavalos se você tiver um pneu 255/35. Seu carro não vai andar mais rápido, vai fazer muita fumaça, o pneu vai acabar em 10 segundos, mas o seu carro ele não vai sair do lugar, mano. Vocês estão entendendo? Não adianta você ter muita potência se você não tiver muita tração. Por isso essa foi uma sacada muito bacana do pessoal de limitar o tamanho do pneu. E aí você pode usar quanto de potência quiser V8, enfim, fique à vontade. E obviamente o tamanho do pneu ele é definido pelo peso do carro. Então aqui no Brasil existe uma tabela, da mesma forma como nos Estados Unidos. A única diferença é que cada peso de carro corresponde a uma medida diferente de pneu. Eu fiz um comparativo, pessoal. Eu tive que arredondar alguns números para ficar mais fácil de entender, porque lá nos Estados Unidos eles usam libras, né? Pounds. Então ficou meio quebrado. Eu dei uma ajeitada aqui para vocês entenderem. Vamos dar uma olhadinha na lista. Ó, aqui no Brasil a gente já começa com carros bem mais leves, né? Se o seu carro tiver 950 quilos, que é o mínimo que seu carro pode ter, né? Ele não pode ter menos que isso. Você vai poder utilizar um 195. Se o seu carro tiver 1.100 quilos ou mais, você vai poder usar 255. Nos Estados Unidos, a menor medida é 1.200 quilos. O seu carro precisa ter pelo menos 1.200 quilos. Só que lá é 265 e aqui no Brasil 245. Vamos pular um pouquinho, vamos para as medidas da foto, por exemplo. Nos Estados Unidos, se seu carro tiver 1.350 quilos ou mais, você pode usar um pneu 295, que é exatamente aquele da foto. E aqui no Brasil,
255. Aqui no Brasil a gente também vai um pouco mais além no peso, né? Por exemplo, se o seu carro tiver 1.600 quilos ou mais, que é um carro bem pesado, você vai poder usar um pneu 285, que nos Estados Unidos você já poderia utilizar com 1.300 quilos. Vocês estão entendendo? Com 300 quilos a menos, você já poderia utilizar esse pneu lá fora. E como vocês puderam ver, muda muito o tamanho de um pneu para o outro, né, galera? Tem outra coisa muito importante lá fora que aqui também é diferente, que é o composto do pneu. Aqui no Brasil a gente só pode utilizar pneus street, pneus de rua, pneu que você usa no seu carro, no carro da sua mãe, enfim, são aqueles pneus cheios de ranhura, para chuva e tudo mais. Lá fora eles já podem utilizar pneus semi-slick, que são aqueles pneus para pista, só que com alguns desenhos, né, bem menos do que o pneu de rua, já praticamente escoar a chuva. Então são pneus que se comportam muito bem no seco e também no molhado. A diferença está muito no composto. O pneu semi-slick ele é muito mais macio, muito mais grudento. E quem já andou com pneu semi-slick, track day, hot lap, sabe como que é diferente, mano, como que gruda mais. Então lá, além de eles utilizarem pneus muito mais largos, muito mais alto, que também dão muito mais área de contato, eles também têm pneus muito mais pegajosos. Por isso, obviamente, os motores são muito mais fortes lá. De modo geral, a gente utiliza praticamente os mesmos modelos de motor, né? V8, 1JZ, 2JZ. Existe mais preferência lá nos Estados Unidos, por exemplo, por utilizar V8. Aqui no Brasil a gente tem poucos carros utilizando, a gente tem muitos carros utilizando aqui 1JZ, 2JZ também. Mas lá fora eles preferem muito V8, 2JZ e agora também estão utilizando bastante B58. Mas essa receita ela é muito variada, tá, pessoal? Lá tem gente utilizando, por exemplo, V6 da Toyota de caminhonete, dando um exemplo meio tolo. Aqui no Brasil a gente tem 4 cilindros AP, por exemplo. Então é muito variado. Obviamente o motor ele tem que se encaixar na potência. Lá fora, dificilmente vocês vão encontrar um carro com menos de 800 cavalos. Menos que isso, você já vai começar a ter problemas com o seu pneu, né? Então ou você diminui o tamanho, ou o seu carro ele já vai ter um pouco de dificuldade de empurrar tanta borracha. Então, via de regra, lá fora, 800 até 1.100, 1.200 cavalos é mais ou menos essa a faixa de potência. Aqui no Brasil, os carros variam de 300 a 500, alguns pilotos até com 600 cavalos. Mais que isso, pessoal, sendo bem honesto para vocês, é besteira. E eu falo isso porque quando eu montei meu carro no dinamômetro, muita gente... tem que botar potência, 700, 800 cavalos. Primeiro que seu carro tiver muita potência, vai quebrar muito. Então, não tem por que ter tanta potência. E outra, se eu tô usando um pneu menor, eu vou botar 800 cavalos, o carro não vai sair do lugar. É aquela questão da tração. Não adianta potência sem tração. Então, por isso que normalmente essa é a média de potência que se encaixa exatamente no tamanho do pneu. É um coeficiente, uma balança, né? Quanto maior o pneu, mais potência precisa. Se você botar muita potência, você vai ter um desequilíbrio. Agora, uma outra coisa que influencia demais na forma como é a tocada dos pilotos lá fora e até, de certa forma, o propósito de ter pneus assim largos são o tamanho das pistas. Lá fora, galera, as pistas são de muito maior velocidade, principalmente quando a gente fala nos ovais e todas as outras pistas, elas acontecem em grande maioria em circuitos, pistas mesmo onde tem competição de velocidade. Então são pistas maiores, onde os carros alcançam uma velocidade muito maior na hora da lançada e durante todo o percurso. Por isso que os pneus eles são tão grandes também, né? E os carros são potentes, porque eles precisam ser muito mais rápidos. Senão os carros eles não conseguiriam fazer a curva, né? Os carros de drift, eles saem de lado, mas eles têm um raio de ação. Eu não consigo fazer uma curva tão longa se eu não tiver muita velocidade. Então, para eu fazer uma curva de um raio maior, eu preciso estar muito rápido com o carro, por isso os pneus lá são tão grandes. Aqui no Brasil, cada vez é mais difícil a gente ter pistas de alta velocidade, né? A gente teve aí um autódromo que a gente perdeu ano passado, de Curitiba, e a gente não tem perspectiva, né? Essa que é a verdade, de ter novos autódromos ou de poder utilizar os que já existem. Existe um grande preconceito com drift que estraga a pista, que é uma grande mentira, né? Porque a gente faz drift com pneu, que é o mesmo utilizado nos carros de corrida. Então a única coisa que a gente deixa é a pista mais emborrachada e só. Mas enfim, né, galera? Quanto mais o esporte cresce, mais a gente ganha notoriedade, mais a gente consegue abrir portas para novos espaços. Quem sabe aí, futuramente, a gente anda aí em Interlagos. Ia ser legal, né? Cascavel tem altas pistas também.
e tem vários outros circuitos pelo Brasil. É muito mais divertido e muito mais desafiador, é muito mais difícil andar em pistas de alta velocidade, né, galera? É muito mais complicado. E até é um dos fatores que, na minha opinião, quando os pilotos vão para fora, eles têm essa dificuldade, porque os carros são muito diferentes, né? Os pneus são muito diferentes, as pistas são muito diferentes. Se a gente conseguir trazer o drift aqui no Brasil, né, no cenário nacional, para ser mais perto possível do que é lá fora, quando existir esse intercâmbio de um piloto sair daqui para competir, com certeza eles já vão chegar lá com uma bagagem muito melhor. Como, por exemplo, acontece quando os pilotos europeus vão para os Estados Unidos. Eles já chegam lá dominando, né? Grande exemplo do James Dean, que já na sua estreia foi campeão em 3 vezes seguidas nos anos seguinte, né, mano? O cara chegou já acabando com tudo, ganhou e aqui no Brasil é muito difícil a gente ter esse mesmo feeling, essa mesma pegada dos carros lá de fora. Agora vocês vão perguntar, bem, os carros lá de fora praticamente tem o mesmo peso dos carros aqui do Brasil, né? Normalmente os carros têm ali 1.300, 1.350 quilos, não baixa muito disso. E como eu falei, eles precisam ter no mínimo 1.200 quilos. Por que muita gente, a grande maioria dos pilotos, investem em fibra de carbono e Kevlar, compostos mais leves, né? Justamente porque pneu maior, roda maior, deixa o carro muito mais pesado. E tudo isso vai somando, né? Lá nos Estados Unidos eles têm uma rigorosidade muito maior na questão de segurança. Então os carros lá eles têm que ser muito bem construídos. E tudo isso vai acrescentando peso. Então é fácil os carros lá ficarem muito pesados. Por isso que eles investem tanto em painéis, em body kit de fibra de carbono, Kevlar, que deixa os carros bem leves, mas sem chegar no mínimo ali dos 1.200 quilos. Lá fora a grande maioria usa pneu 285, 295, né? Tem até gente que usa 275, que tá entre ali 1.250 e 1.300 quilos, é mais ou menos essa faixa ideal, né? Existe um ponto de equilíbrio que eles falam lá, que é o melhor peso para o melhor pneu, e é mais ou menos nessa faixa. E agora uma última coisa para finalizar, que eu acho que lá, principalmente nos Estados Unidos, até mesmo na Europa, no Japão, tá muito mais avançado que aqui no Brasil, é a estrutura de box e também de transporte, enfim. Mano, o que os caras têm de motorhome, trailer, os caras montam uma casa, uma oficina, velho. É um negócio desumano e muito legal, galera. Lá, grandes pilotos, e na verdade tem vários pilotos nem tão grandes assim, pilotos que nem foram campeões, e já tem uma estrutura muito top. Isso, de fato, se dá ao grande incentivo das empresas, né? Tem muito patrocínio lá e possibilita que eles tenham esses recursos. Obviamente, esse tipo de estrutura lá também é mais barato, né, galera? Aqui no Brasil, pro cara comprar um motorhome, tá ferrado, tem que ser milionário, mano, porque é muito, muito, muito caro. E lá fora já consegue a um preço mais acessível, apesar que lá fora também é caro, mas com todo o incentivo dos patrocinadores também, isso se torna muito mais tranquilo, muito mais fácil. As estruturas que os caras têm lá é sem palavras, né, cara? Os caras vão com um caminhão, um motorhome atrás, mais uma carreta, onde os caras conseguem colocar o carro em cima, a oficina embaixo, todas as peças de reposição. Praticamente eles têm tudo que eles precisam ali. Quando eles chegam, eles abrem a barraca, montam todo o acampamento ali. Cara, a estrutura dos caras é sem palavras, é muito, muito, muito top. E agora, para finalizar, a habilidade dos pilotos, que é uma grande questão. Galera, na minha opinião, os pilotos brasileiros não perdem em nada para nenhum piloto do mundo. Aqui a gente tem pessoas muito competentes, grandes pilotos, que eu tenho certeza que batem de frente com a galera lá de fora. Só que, como eu falei, existe uma grande disparidade de equipamento ainda. Então, quando o pessoal aqui do Brasil começar a competir de igual para igual, começar a ter um nível de equipamento aqui muito parecido com o de lá de fora, eu acho que isso vai facilitar bastante. Mas com certeza a gente tem pessoas muito competentes, pilotos muito bons, excelentes, e cada vez mais eu quero ver esse intercâmbio de pilotos aqui no Brasil com lá fora. Hoje a gente tem o Eric Metz, que está competindo na Prospect. Ele não teve sorte nas 2 vezes que ele competiu agora, nas últimas etapas ele teve problemas com o carro, então ele não conseguiu mostrar o seu grande potencial. O João já está há alguns anos na Fórmula Drift, também teve dificuldades com o carro, tá se acertando. Eu sei que não é difícil, é muito dinheiro, principalmente para quem mora aqui no Brasil e tem que ficar viajando lá para fora. O Diego Iga, ano que vem, também promete ir para os Estados Unidos na Fórmula Drift. Também acredito que vai dar muito trabalho. Ele já pegou um carro pronto, um carro que já ganhou etapa,
mapa do Ryan Turk. Então com certeza ele vai ter esse caminho já um pouco mais facilitado. Ele não vai ter que construir um carro do zero, já é um carro pronto. Ele também tá tendo todo o suporte da galera lá da JDM Supreme, que também vai ajudar muito ele. Esse ano eu também vou competir em Portugal, galera, então vou dar o meu máximo para fazer bonito, né, representar o Brasil lá na Europa. Então é isso aí, galera, cada vez mais os pilotos estão indo mundo afora, mostrar que aqui no Brasil também tem grandes pilotos. Beleza? Galera, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falando um pouquinho das diferenças do drift aqui no Brasil com o drift lá de fora da Fórmula Drift. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, tamo junto, é nóis e fui!